As pessoas costumam achar que anunciar o evangelho é só para uma pessoa e falar Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida e ele sabe de tudo. E isso é anunciar o evangelho também. Mas muitas vezes anunciar o evangelho também tem a ver com seus próprios atos. Antes da gente começar a falar sobre algumas coisas, a gente tem que entender que em Marcos 16:15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi algo que Jesus nos ordenou, então devemos pregar a palavra do Senhor. Mas a gente tem que saber que como isso é um mandamento que o Senhor tem para nós irmos e pregarmos o evangelho, foi algo que Jesus nos ordenou, a gente deve fazer aquilo. Então, e outra coisa, como a gente sempre precisa, às vezes, de ouvir uma palavra, de ouvir aquela pessoa também falando pra você, Jesus te ama, Jesus sabe. Como você também, muitas vezes, gosta de ouvir aquilo ali vai te fazer bem, vai ter outra pessoa que precisa ouvir aquilo. Porque a gente costuma pensar que as pessoas não reparam na gente, que as pessoas, muitas vezes, não veem nossos atos. Mas você já reparou que alguém da sua sala, da sua faculdade, do seu trabalho, já sabe que você é crente e você faz alguma coisa de errado, alguma coisa que, assim, você deu um mole e aquela pessoa muitas vezes vai lá falar com você quando você estiver longe, vai falar, nossa, aquela menina não era crente, fez isso e aquilo. Então, isso demonstra o quê? Que as pessoas, elas sabem, elas te veem e elas veem todas as atitudes, como você fala, como você trata as pessoas, como é a sua amizade. Então as pessoas reparam em você. Mas Sara, o que quer dizer quando uma pessoa fala, mas você não era crente, ou falar alguma coisa dessas? Sempre vai ter alguém que vai falar isso. Por quê? Nós cristãos não somos perfeitos. A gente busca sempre fazer a coisa certa. Então a gente busca sempre a palavra do Senhor e tentar fazer a coisa certa. Só que vai ter certas ocasiões que a gente vai acabar errando em alguma coisa. Mas a gente vai o quê? Tentar parar de fazer aquele erro e procurar fazer a coisa certa novamente. Só que as pessoas, elas costumam pensar que às vezes um erro quer dizer que você acabou, que você não é mais cliente, mais nada. Mas enfim, sempre vai ter alguém que vai falar isso de você. Mas eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque a gente acha que as pessoas não reparam na nossa forma de falar, que as pessoas não reparam na gente, mas elas reparam sim. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos atos, até porque como nós somos cristãos, devemos fazer coisas que o Senhor faria se estivéssemos em nosso lugar. Então, quando você for falar com alguém, quando você for falar de Jesus ou qualquer outra coisa que você for falar, fale com amor, fale com carinho, fala com bondade, trata as pessoas bem, porque as pessoas vão ver que você tem algo diferente e que não vem de você, mas vem de Jesus. Então, todas as coisas boas que nós temos em nós são de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que antes, quando a gente for anunciar o Evangelho, falar para alguém sobre Jesus, sobre a palavra de Deus com alguém, a gente tem que pedir o quê? Sabedoria pro Senhor. Por quê? Porque as coisas que a gente tem de bom, como eu falei para vocês, vêm de Cristo. Então, peça antes, quando você for fazer alguma decisão ou for falar com alguém sobre Jesus, peça para que Jesus possa abrir a sua mente, te dar sabedoria e conhecimento com o que falar aquela pessoa. Outra coisa também, a gente precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus para saber o que a gente vai falar. Como a gente não vai conhecer a palavra de Deus, como a gente não lê a palavra de Deus e vai saber com o que falar com aquela pessoa. Então, ore, leia a Bíblia, sempre pense no que você for falar e fale com gentileza e com simplicidade. Não fica também falando muitas palavras bonitas ou assim, mas seja simples e fale a palavra de Deus certinha, com carinho, com amor. Também não precisa ficar apontando os erros da pessoa, mas fala que Jesus ama aquela pessoa, que muitas vezes o que ela tá fazendo agrada muito ao Senhor, mas Jesus continua amando ela, e pra ela se arrepender dos pecados dela, mas fale com amor, gente, com carinho. Você não precisa chegar na pessoa e falar, você tá errada, você vai pro inferno, você tá isso. Não, seja paciente, fale. É claro, você não vai mentir, você não vai falar pra pessoa, não, isso aí que você fez tá de boa. Não, a gente precisa falar a verdade. Mas a gente tem que falar com amor, com carinho, como Jesus falaria se estivesse em nosso lugar. Então, a gente precisa ter essas coisas em primeiro lugar. Oração, ler a Bíblia,
falar com simplicidade, com amor e dar também algum testemunho. Por exemplo, se você vai falar com alguém que tem provavelmente perto da sua idade, e você já passou por alguma coisa que essa pessoa que não está passando, alguma coisa, já cometeu um erro. Então você, né, dá o seu testemunho, você fala que você também já passou por aquilo, né? Que você procurou buscar. Então, assim, dê um testemunho também, para que a pessoa possa se identificar com aquilo. E saber que a gente não é perfeito, que a gente tem os nossos erros, mas que a gente procura a nossa salvação, a gente procura sempre melhorar em Cristo. Então, dê um seu testemunho, converse com a pessoa com amor, com simplicidade, com carinho. E também acompanhe aquela pessoa, se você tiver oportunidade. Por exemplo, se eu tô no meio da rua e para alguém e fala, ó, Jesus te ama, aquilo. Eu não vou ter muita oportunidade, provavelmente, de encontrar aquela pessoa de novo. Mas se é um amigo meu, e eu conheço já aquele amigo, então vai acompanhando, sabe? Vai falando aos pouquinhos, ó, Jesus te ama, Jesus te conhece, vai falando com a palavra de Deus com bondade, porque é seu amigo, mas vai acompanhando ele, porque se você for falar só uma vez, é bem provável que muitas vezes ele possa esquecer, então vai lembrando ele. É claro, gente, vai ter pessoas que você não vai conseguir falar muitas vezes, vão ter pessoas que você vai parar na rua e vai falar, ó, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, né? Mas tem outras pessoas que, se você tiver oportunidade, né, de estar com ela, continue se esforçando. Ó, fulano, você não quer ir no culto comigo? E vai falando com simplicidade, com amor, com mansidão, como Jesus falaria. Então, vão ter pessoas que você muitas vezes vai ter contato com ela e que eu não vou ter. Então, você tem a oportunidade de falar para aquela pessoa que Jesus ama ela, mas muitas vezes eu não tô perto dessa pessoa, eu não vou conseguir falar com ela. Então, aproveite as oportunidades. Se tem algum amigo seu que você ama de verdade, que ele não conhece a palavra de Deus, fale com essa pessoa que Jesus ama ela, que Jesus, sabe, conhece o coração dela. Então, vai falando com mansidão, com carinho, como eu falei pra vocês, como Jesus falaria se estivesse em seu lugar. Mas como eu falei com vocês em relação a como as pessoas nos olham, a gente precisa o quê? Viver, né, o evangelho a cada dia. Então a gente procurar ser diferente, procurar sempre colocar a palavra do Senhor em prática. E as pessoas vão vendo aquele brilho que a gente tem, mas que não é de nós, e que é de Cristo, que as pessoas vão ficando curiosas e perguntam, nossa, como você, sabe, você tem um brilho diferente, você tem uma coisa assim que, sabe, as pessoas vão pensando aquilo. Então, algo que, é claro, pregar o evangelho é também você chegar uma pessoa e falar uma palavra para ela, mas muitas vezes também é com os nossos próprios atos, porque as pessoas percebem as nossas atitudes. Então, sempre procure fazer coisas que convêm, coisas que alegram ao Senhor, e não só porque as pessoas vão ver, mas sempre devemos agradar o nosso Pai. E também nós devemos fazer com quê? Com excelência. Ontem eu tava fazendo a minha unha e eu vi uma pregação de uma moça muito querida. Eu acompanho ela, não sei se vocês sabem, mas é a Isa Lipatin, e eu tava vendo uma pregação, né, dela, e ela falou também sobre fazer as coisas com excelência. Então, a gente deve fazer também as coisas como se a gente estivesse fazendo pro nosso próprio Pai, pro Senhor. Então, sempre tentar fazer aquilo com excelência, procurar fazer o melhor. Então, é claro, essas coisas não são, sabe, de nós, mas são algo que o Senhor nos concede, que o Senhor, né, nos dá de sabedoria, conhecimento. Então, a gente deve pedir direcionamento, sabedoria para o Senhor para pregar a palavra, mas devemos também fazer a nossa parte. Então, a gente precisa o quê? Conhecer a palavra do Senhor para a gente conseguir falar. A gente precisa orar também, orar por aquela própria pessoa que você vai falar, né, sobre a palavra do Senhor. Orar também para que Deus possa te conceder sabedoria, né, e conhecimento para você conseguir falar naquele momento, dar um testemunho seu, ou que alguém sabe que já passou e você conhece, e você vai falando com aquela pessoa aquilo que, né, aquela pessoa já passou, falar com paciência, com amor, porque por exemplo, eu não gostaria que alguém chegasse pra mim e falasse assim, ó, você tá super errada, você vai pro inferno, você não tem salvação, você, sabe, fala com aquela pessoa, sabe, com raiva. Eu não gostaria. Fora que é errado, gente. Então, assim, fala com amor, fala com carinho, e aquela pessoa vai ficar, sabe, feliz de ouvir aquilo. Todos nós gostamos de ouvir algo bom.
Então, fala com carinho, seja paciente. Se alguém perguntar mais alguma coisa pra você, responda, sabe, com carinho. Acompanhe aquela pessoa. Se você tem a oportunidade de estar perto dela, acompanhe. Vai falando aos pouquinhos a palavra do Senhor. Chame seu amigo para um culto. Ah, mas Sara, eu já convidei ele várias vezes e ele não foi. Convida de novo. E seja assim, sempre tentando fazer as coisas de acordo com o que a palavra do Senhor fala. Até porque nós servimos ao Senhor. E quando a gente faz algo de errado, não é o nosso nome que está sendo sujo, mas sim o nome do Senhor. Então a gente tem que saber que quando a gente faz uma coisa de errado, que transgride, né, o que o Senhor fala, não é o nosso nome que está sendo sujo, mas sim o nome do Senhor, porque a gente fala que a gente é cristão e faz coisas erradas. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, procurar sempre fazer a coisa certa, com que a palavra do Senhor nos mostre, porque as pessoas veem a gente. E principalmente, não é por questão de falar palavras bonitas, anunciar o evangelho, não é porque você tem você consegue falar palavras, sabe, tem uma dicção mais bonita. Não, não é por causa disso. É porque você deve falar com simplicidade, com amor e pregar o evangelho, que foi uma ordem que o Senhor deu a todos nós. Então, se você tem vergonha, se você tá com dificuldade para fazer isso, ora ao Senhor. Pede ajuda ao Senhor, para que Ele te possa te dar sabedoria. E vai fazendo por enquanto, como eu falei pra você, com seus próprios atos, né? E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E é isso. Que Deus possa abençoar você, sua família e o seu dia. Um beijão. Até o próximo vídeo.